Mensagens do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim. Pegue a palavra de Deus, pegue o Evangelho, abra na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 24. E assim que você achar, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Mesmo não a conhecendo, aproxime-se dela e mostre aonde nós vamos ler. E você que está hoje pela primeira vez na Paz e Vida, sempre que vier aqui, traga a Escritura Sagrada, traga o Evangelho, para que você possa acompanhar os ensinamentos e aprender a palavra de Deus. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Se tem alguém ao seu lado que ainda não sabe consultar a Escritura, faça amizade com esta pessoa, para depois ensiná-la, explicar como se acham os livros, como que se acham os capítulos, como que se acham os versículos, tá bom? Acharam? Está escrito o seguinte, escute: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Eu vou ler de novo. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Já já nós vamos entender essa escritura. Porém, agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do estado do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. E a Jesus, bem alto para o Brasil ouvir. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor, que fala melhor, que fala melhor do que o de Abel. Amém? Você crê nesta palavra? Alguém olha para este livro, um livro tão velho, um livro tão antigo, essa parte que nós lemos aqui tem quase 2000 anos. Mas há livros aqui como o de Gênesis, o de Êxodo, que já tem 3.500 anos de idade. Estou falando só do escrito. Tem gente que acha que esse livro é uma fábula. Tem gente que acha que as histórias, os relatos, os acontecimentos deste livro foram inventados. Mas eu quero saber a tua opinião. Você acredita que este livro realmente é a palavra de Deus aqui na terra? Quem acredita? Quem crê? Então vamos dar a melhor salva de palmas possível para a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui na terra está à nossa disposição. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, vai aplaudindo, vai dando glória, continua. Pai querido, olha que coisa linda. Não só o povo aqui na sede da Paz e Vida na Vila da Penha, Rio de Janeiro, mas em toda parte, pelo rádio, pela internet, pela TV, no aparelho de DVD, em toda parte tem alguém te glorificando, te exaltando, porque esta pessoa crê que esta é a tua palavra eterna, a tua palavra que nunca passará. Meu Deus, este povo tem sede da tua palavra, este povo quer aprender a tua palavra. Esta multidão não veio aqui para escutar um homem falar, todos vieram aqui para ouvir a tua palavra. Então tome a boca do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus.
Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Esse versículo que nós lemos aqui fala que Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança, um novo pacto. E que o sangue da aspersão, quer dizer, aquele sangue que purifica o pecador e que era espargido sobre o pecador, que o sangue de Cristo fala melhor do que o sangue de Abel, e menciona Abel. E todo mundo conhece a história de Abel, porque é uma história tão curta. A aparição de Abel na Escritura está relatada no capítulo 4. Ele viveu muitos anos, porém o relato da sua experiência de vida é curtíssimo. Abel foi o segundo filho de Adão e Eva. Então vamos comigo lá no princípio, vamos voltar aí na Escritura, para o capítulo 4 de Gênesis, lá no comecinho, onde nós encontramos o relato do nascimento de Abel. Não podemos saber com certeza quantos anos Abel viveu, mas o relato da sua vida e o que aconteceu com ele é curtíssimo. É curtíssimo. E está ligado a uma tragédia familiar. Diz assim o capítulo 4 de Gênesis: E conheceu Adão a Eva, isto é, se relacionou carnalmente com ela, sua mulher. Eva era a mulher de Adão. Eva quer dizer vida. E ela concebeu. A vida concebeu. E teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Então nasceu o primeiro filho, o primogênito, Caim. Mas a vida, a Eva, teve mais um filho. E diz aqui o versículo 2: e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Então nós sabemos que o segundo filho de Adão e Eva foi o primeiro pastor que existiu. O primeiro pastor. Ele podia escolher uma atividade para se dedicar, mas ele fez a opção pelas ovelhas. Ele não quis cuidar das terras do mundo como Caim quis. Ao invés dele se apaixonar pela terra, ele se apaixonou pelas criaturas que estavam ali e que precisavam do seu cuidado. Então ele passa a guiar esse rebanho, ele se afeiçoa ao rebanho, ele passa a ter amor ao rebanho e a proteger esse rebanho. Porque agora, nem Adão, nem Eva, nem Caim, nem Abel, eles não moram mais no paraíso. Caim e Abel, aliás, nunca entraram no paraíso. Caim e Abel já nasceram fora do paraíso. Nós não temos esse relato, mas é fácil imaginar aquela família reunida e Adão e Eva contando para Caim e Abel como era o paraíso, não é? Claro. As horas da refeição, aquela hora que a família estava reunida, não havia nenhum tipo de entretenimento, nem televisão, nem rádio, nem nada, não tinha novela para acompanhar, a família era obrigada a conversar, e Adão e Eva contavam para Caim e Abel o privilégio que ambos tinham tido no princípio em morar num lugar totalmente diferente daquele onde eles estavam, uma terra árida que precisava ser trabalhada para produzir o alimento e com muito trabalho se obtinha o pão de cada vida. Adão e Eva contavam para Caim e Abel como era maravilhoso viver no paraíso,
onde eles tinham de tudo, água pura e cristalina da melhor qualidade, água saudável. Agora eles tinham que procurar as fontes, os rios, trazer água de longe em cisternas ou criar cisternas para abrigar, a água que caía pela chuva, a dificuldade em transportar a água, regar a terra. Eles falavam para aqueles 2 filhos e foram contando para eles desde que eles eram pequenininhos. E enquanto eles cresciam, Adão e Eva contavam, com certeza contavam, como o paraíso era maravilhoso. E dá para a gente imaginar a curiosidade de Caim e Abel, não é? Conforme Adão e Eva iam contando, descrevendo o paraíso, dá até para a gente ver pela fé os olhos daqueles 2 jovens brilhando de curiosidade, fascinados, tipo perguntando assim: mas um lugar assim existe mesmo? E Adão e Eva dando testemunho: existe. Eu e a tua mãe morávamos lá e fomos expulsos. E o motivo da expulsão também fazia parte da história daquela família. Pai, mãe, por que vocês fizeram isso? Ah, a serpente nos enganou. Fomos enganados. Perdemos tudo aquilo, filhos, por causa da nossa desobediência. Então, Caim e Abel pensavam o tempo todo no paraíso. E isso está dentro do ser humano. Todos nós, tanto tempo depois, e não somente os que estão aqui dentro, mas qualquer pessoa do mundo inteiro sonha com o paraíso. Um lugar de delícias, onde nada falta, onde tudo está ali perfeitamente à disposição, onde a pessoa usufrui de tudo aquilo sem pagar nada, tudo à mão, tudo à mão. As pessoas sonham com isso, e com aqueles 2 jovens não era diferente. De tanto o pai e a mãe descreverem o paraíso, contar como era o paraíso, que eles não tinham mais acesso ao paraíso. Caim e Abel sentiam um desejo intenso de um dia ir morar no paraíso, já que Deus havia expulsado seus pais dali. Quem sabe com relação a eles, Caim e Abel, que não tinham culpa de nada, que não participaram da rebelião, nem da desobediência, quem sabe Deus poderia se compadecer deles e fazer com que eles, os filhos, pudessem morar no paraíso. Eles tinham esse desejo. E eu creio que foi justamente esse desejo de agradar a Deus, para que Deus os colocasse novamente naquele lugar de delícias. Foi isto que motivou, na minha opinião, Caim e Abel a apresentarem para Deus a primeira oferta da história da humanidade. Eu tenho certeza que Abel pensou assim: eu vou fazer uma oferta para Deus tão extraordinária, eu vou agradar a Deus de uma tal maneira que Deus vai virar para mim e vai dizer: poxa, Abel, eu vou deixar você morar no paraíso, eu vou mandar o anjo baixar a espada e você pode entrar. Então Abel tinha essa expectativa, tenho certeza absoluta disso. Ele queria morar no paraíso. Ele não tinha nada a ver com o erro de Adão e Eva. Ele queria agradar a Deus para morar no paraíso. E tenho certeza absoluta que Caim tinha o mesmo pensamento: eu vou fazer uma oferta para Deus, que Deus vai dizer: Caim, você é lavrador da terra,
Eu estou vendo você plantar, você cuidar da plantação. Eu estou vendo o teu esforço de sol a sol. Olha, você vai cuidar do meu jardim. Eu creio que foi por isso também que Caim resolveu ser lavrador, diferente de Abel, que preferiu ser pastor. Eu tenho certeza que Caim fez esse projeto. Eu vou ser um bom lavrador da terra, porque o meu pai me contou que ele cuidava do jardim de Deus. E se Deus ver que eu sou um bom jardineiro, se Deus ver que eu cuido bem das plantas, se Deus ver o meu trabalho, o meu esforço, a minha dedicação, o meu suor, eu tenho certeza que Deus vai falar: Caim, você está aprovado, pode cuidar do meu jardim. E Deus vai dar ordem para o querubim abaixar a espada e eu vou poder entrar naquele lugar maravilhoso. Eu desejo demais morar naquele lugar de onde meus pais foram expulsos. Pode ter certeza. Tanto para Caim como para Abel havia essa motivação. Então esses dois procuram agradar a Deus da maneira que eles acham melhor. Caim, como era lavrador, pegou do fruto da terra, os primeiros frutos do seu trabalho, a primeira colheita que ele fez, preste atenção, ele falou: vou levar isso para Deus, vou agradar a Deus. E ele colheu tudo o que podia. Deve ter feito vários feixes, e levou aquilo como oferta para Deus, e colocou ali, num altar ao ar livre, já que não existia templo nem igreja na terra. Então ele colocou aquela oferta com fruto da terra, a sua primeira colheita, ele colocou para Deus. E então chega Abel, que também quer ser aceito no paraíso. Chega Abel trazendo um animal nos seus braços. Não era um cachorro, não era uma vaca, não era um leão, não era um tigre, não era um camelo, não era um jumento, não era nenhuma outra criatura da terra. Vem Abel trazendo nos seus braços o cordeiro mais bonito que havia em todo o seu rebanho. Abel, quando foi escolher aquele cordeiro, ele falou assim: eu não vou dar o segundo para Deus, nem o terceiro filhote, eu vou dar o primeiro filhote. Mas eu tenho várias ovelhas que geraram o primeiro filhote. Entre todos os primeiros cordeiros que as ovelhas geraram, entre todos os cordeiros que eu tenho no meu rebanho, qual é o mais bonito? Qual é o mais perfeito? Esse daqui parece bom, mas ele tem uma manchinha, não vou dar para Deus, ele tem uma manchinha na lã. Esse outro aqui parece bonito, perfeito, deixa eu examinar, mas ele está com uma feridinha aqui, não vou dar para Deus esse cordeiro machucado. Entre os primogênitos de todos os cordeiros, da primeira cria de cada ovelha, ele foi examinando um por um, até que achou aquele, até que achou o cordeiro perfeito, o cordeiro que ele examinou tudo, até dentro da orelha ele olhou, examinou, não tinha berne, não tinha verme, não tinha bicho, não tinha praga, não tinha defeito na lã, a lã era perfeita, a lã era branquinha, era o mais bonito de todos os primogênitos dos cordeiros, de todos. Ele falou: é esse que eu vou dar para Deus. E quando Abel chegou ali no altar, onde Caim já estava com a sua oferenda, eu não sei o que aconteceu entre os dois naquele momento. Talvez Caim olhou para a oferenda de Abel e talvez a desprezou. É isso que você vai dar para Deus? Olha quanta coisa eu trouxe. Mas quando ele mostrou as coisas que ele tinha trazido,
aquelas frutas, aquelas verduras, enfim, tudo que ele tinha trazido da terra já estava fenecendo, murchando. Já não era uma coisa vistosa, já não era uma coisa bonita, porque estava debaixo do sol, ao ar livre, ali naquele altar improvisado ao ar livre. A oferenda de Abel, não, ela continuava viva, mas a de Caim estava cada vez mais feia, menos apresentável. Enquanto a oferenda de Abel era mais bonita e perfeita e viva, a de Caim estava morta desde a hora em que ele colheu. E ele estava oferecendo para Deus uma coisa morta. E ele queria com aquilo ser aceito por Deus, e sendo aceito por Deus, ser aceito no paraíso outra vez. Fazer o ser humano retornar para o paraíso. Ele queria ser aceito no paraíso, mas apresentou para Deus obras mortas. Você está compreendendo isso? Tudo que ele apresentou para Deus eram obras mortas, porque ele tinha esse projeto. Eu vou ser lavrador, meu pai era jardineiro no jardim de Deus. Eu vou ser um bom lavrador, eu vou ser um bom agricultor, eu vou cuidar bem, eu vou trabalhar de sol a sol, eu vou fazer, eu vou acontecer, ou seja, com seu próprio esforço. Caim desconhecia o princípio básico de que um homem, um ser humano, não é salvo pelo seu próprio esforço ou pelas suas próprias obras. E o fato daquela colheita estar murchando, fenecendo ali sobre as pedras no altar, mostrava que toda a obra de Caim era uma obra morta. Ali já estava o princípio da obra morta, que não salva o ser humano. O esforço próprio do ser humano, querendo ser o melhor possível para Deus, não pode salvá-lo. Ali estava esse princípio. Caim não seria aceito no paraíso de Deus, mas ele ainda não sabia disso. E vem Abel com a sua oferta viva, o cordeiro puro, perfeito, sem defeito, sem mancha. Abel foi o primeiro ser humano, o primeiro pastor a apresentar para Deus uma oferta viva e oferta perfeita, para ser aceito por Deus, para morar no paraíso. E diz a palavra que Deus atentou para a oferta de Abel, mas para a oferta de Caim não atentou, e agora você está compreendendo por que isso aconteceu. Vamos acompanhar, estou em Gênesis capítulo 4, vamos acompanhar a partir do versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Você vê, Deus primeiro olha para o ofertante, depois Deus olha para a oferta. Atentou Deus para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Por quê? Porque Deus, quando olhou para Caim, viu que ele tinha a tola pretensão de ser aceito por todo o seu esforço, de merecer ir morar no paraíso. Deus olhou para o coração de Caim e viu aquela presunção do ser humano querendo ser salvo pelo seu próprio mérito. Está compreendendo? Acompanhe comigo agora, acompanhe. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Amados, vamos olhar para Abel, porque ele pegou aquele cordeiro com a lã imaculada, aquela lã branca simbolizando a pureza, aquele cordeiro perfeito, sem defeito e sem mancha, que Abel ainda nem imaginava o que representava. O próprio Abel não tinha noção da profundidade da sua oferta, o que a sua oferta indicava. Mas Abel estava todo contente, porque ele pegou aquele cordeiro, ele amarrou ali sobre o altar, e ele degolou o animal e fez verter todo o sangue daquele animal. Ou seja,
no altar de Deus ele colocou uma oferta viva para ser aceito. E Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Então vamos olhar agora para Abel. Como é que está Abel? Ele sente que Deus aceitou a sua oferta. Ele sente que fez bem. Como é que está Abel? Com um sorriso de orelha a orelha. Está assim, Abel está assim, adorando a Deus. Está assim. Agora vamos olhar para Caim. Caiu o semblante, não é? Descaiu-lhe o semblante. Como é que ele está? Com o rosto caído. Está triste e está infeliz. A sua oferta era morta, a de Abel era viva. Deus manifestou aceitação da oferta de Abel e rejeição da oferta de Caim, porque Deus olhou o coração de Abel, que queria ser aceito por Deus, não pelo seu próprio esforço, nem pelo seu próprio sangue, nem pelo seu próprio suor, mas ele queria ser aceito por Deus pelo sangue do cordeiro que ele tinha derramado no altar. E aquilo representava muita coisa, ainda que Abel não conhecesse a profundidade da sua oferta, mas a sua oferta foi viva e dada a Deus para que ele fosse aceito. O sangue do cordeiro provendo para Abel a aceitação. E a oferta de Caim era uma oferta baseada em obras mortas. Deus mostrou claramente o que ele preferia e o que aquelas duas ofertas queriam dizer. Caim ficou irado, chateado, porque ele desconfiou, preste atenção, que Deus iria colocar Abel no paraíso e ele não. O motivo do ciúme, o motivo da inveja nasceu aí. Opa, Deus vai colocar o Abel no paraíso, eu queria ir, eu que mereço. Nasceu a inveja, o ciúme. Inveja destrutiva, ciúme destrutivo de um irmão contra outro irmão. O que passou na mente doentia de Caim, porque ele já estava doente, passou na cabeça de Caim que, se Abel não existisse, Deus não teria outra opção. Deus teria que escolhê-lo para cuidar do seu jardim. Passou isso na cabeça de Caim. Deus viu tudo isso. Veja o que Deus falou para Caim. Vamos acompanhar. Eu continuo aqui em Gênesis capítulo 4, agora eu estou no versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Deus sabe, lógico que sabe. Quem não sabe é o Caim. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, Deus já tinha imaginado e visto o pensamento de Caim. Opa, Deus vai colocar o Abel no paraíso. Deus vai aceitar o Abel no paraíso e eu não. O que Deus está dizendo? Caim, você também pode ser aceito no paraíso. Você também pode ser aceito no paraíso se fizeres bem. Deus está dando a dica para ele. Deus não está dizendo você não entra. Deus está dizendo, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti também. Mas Caim não quis ouvir. E o pecado continuou nele, crescendo. Deus falou: cabe a ti dominar esse pecado. O pecado jaz à porta, acompanhe comigo. Estou no versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus está dizendo: Caim, esse negócio vai continuar dentro de você. E continuou. Cabia a Caim dominar aquele sentimento de inveja, de ódio. Mas ao invés dele dominar e fazer aquele sentimento maligno desaparecer, a inveja, a amargura, o ciúme, o desejo de possuir uma coisa que ainda não tem, que está em poder do outro por enquanto, mas que ele pode possuir igualmente sem tirar do outro. Aquele mal foi crescendo dentro dele, ele não dominou aquele mal, ele deixou aquele mal dominá-lo. E as pessoas fazem isso. As pessoas, ao invés de eliminar toda a raiz de amargura, ódio, desejo de vingança, inveja, ciúme,
As pessoas deixam aquilo crescer e elas vão ficando envenenadas. Caim ficou tão envenenado com aquela inveja, com aquele ciúme, que ele achou melhor novamente conseguir o paraíso por suas obras. E ele prova que as suas obras são mortas porque ele mata o irmão. A obra de Caim era tão morta que ele parte para o recurso da morte para eliminar o concorrente, porque ele quer cuidar do jardim de Deus. Eu sou lavrador. E ele chama o pobre do Abel para um passeio no campo. E quando Abel se distrai, sem saber da intenção maligna do seu irmão, porque Abel era um homem justo, Caim traiçoeiramente o fere na cabeça. E surge essa tragédia familiar, o primeiro homicídio na face da terra. Caim não vai ser aceito, porque mais uma vez recorreu a obras mortas. Agora vamos analisar uma coisa aqui, igreja. Vamos analisar uma coisa impressionante. Abel foi o primeiro pastor. Estamos vendo aqui que ele foi o primeiro a dar para Deus o sangue do cordeiro para ser aceito. E ele se torna o primeiro mártir. Caim matou Abel. Muito bem, é só nisso que nós pensamos. Mas vamos nos aprofundar um pouco aí. No exato momento em que Abel foi assassinado, o que você acha que aconteceu com a alma de Abel? E essa é a parte mais importante. Você acha que a alma de Abel ficou dormindo? E está dormindo até hoje, esperando o juízo final? Você acha que a alma de Abel ficou vagando na terra errante? Não, quem vai vagar na terra errante é o Caim, que está desviado. O que você acha que aconteceu com a alma de Abel? Aconteceu o que ele mais desejava. Aconteceu o que ele mais queria. Aconteceu o que Caim queria evitar. Aconteceu aquilo que Caim, com toda a sua maldade, quis impedir. Mas nem toda a maldade que havia na terra naquele momento foi capaz de impedir o que aconteceu com Abel. A alma de Abel entrou diretamente no paraíso, e foi pelo sangue do cordeiro, por aquele sangue que foi vertido, aquele sangue inocente que foi derramado. Finalmente Abel, o primeiro pastor, o primeiro a dar o cordeiro, o primeiro mártir, o primeiro a entrar no paraíso. Eu estou no jardim de Deus. Eu estou viajando com Abel, né? Porque quando ele abriu os olhos, olha, a árvore da vida que meu pai tanto falou sobre ela, a árvore da vida, eu posso comer quando eu quiser. Aquela outra árvore eu não posso, porque agora eu já tenho conhecimento de Deus. Olha o rio puro da água da vida, claro como cristal. Olha a fartura desse lugar. O meu pai e a minha mãe a vida inteira me contaram, desde que eu era criança, como esse lugar era maravilhoso. Mas o que Deus guardou para a gente é muito mais especial. O que eu estou vendo aqui com os meus olhos é muito mais maravilhoso. O que Deus tem para a gente é muito maior. Nessa curta história, você tem todo o plano de Deus da salvação. Abel não foi para o paraíso porque ele foi assassinado, porque muita gente que é assassinada nos dias de hoje vai direto para o Hades. Abel não entrou no paraíso porque ele era justo ou bom, mas ele entrou no paraíso por causa do sangue daquele cordeiro que ele derramou. A primeira pessoa a entrar no paraíso pelo sangue do cordeiro. Caim, errante, desviado, perseguido, não vai ter acesso ao paraíso.
Esse foi expulso, não só do paraíso, mas expulso da terra, que já era para ele um suor inconstante, um sofrimento. Ele foi expulso da própria terra que lhe causava dores, cheia de espinhos. Ele foi para uma situação muito pior ainda. Por isso que eu quero que você vá comigo agora no Novo Testamento, retornando lá na carta aos Hebreus, porém agora capítulo 11. Eu quero ler com você versículo 4. Acharam? Pela fé, escute, pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, por causa do sacrifício, e não porque ele era justo. Preste atenção. Abel não foi salvo e nem entrou no paraíso por mérito próprio. Foi por causa do sacrifício que ele fez, o do cordeiro. É o sangue do cordeiro que colocou Abel no paraíso. Pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ainda fala. Está falando hoje, não está? Ainda hoje fala. Mas o sangue de Abel, que foi derramado, o que o sangue de Abel fala? Porque ali nós tivemos 2 derramamentos de sangue. Primeiro, o sangue do cordeiro que Abel ofereceu no altar e que foi a causa pela qual ele foi salvo e entrou no paraíso. O primeiro a entrar no paraíso. Nós temos ali o sangue do cordeiro que está falando isso. Mas também temos o sangue que foi derramado por Caim. E o sangue fala, não apenas fala, o sangue clama. E o sangue de Abel clama pelo quê? Ainda que Abel esteja no paraíso e foi o primeiro a entrar lá, o sangue de Abel clama. E clama pelo quê? Quero que você volte comigo em Gênesis capítulo 4, versículo 10. Deus conversando com Caim. Que fizeste? Claro que Deus sabe. Caim, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Clamava desde a terra pelo quê? Por vingança. O sangue clamando por justiça, por vingança. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra. Vê, os pais foram expulsos do paraíso, ele foi lançado da face da terra. E da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, errante, desviado na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Por quê? Porque o sangue de Abel está clamando por vingança, e Deus vai deixar a vingança ocorrer. O sangue de Abel, que foi derramado sem motivo, está clamando por vingança. Deus vai deixar a vingança ocorrer. Por isso que Deus vem e põe um sinal em Caim. Deus fala assim, versículo 15 agora. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Deus não deixa a vingança acontecer ali, mas o sangue de Abel continuou clamando por vingança. Agora, milhares ou não sei quanto tempo, milhares e milhares de anos, e não vou me arriscar a dizer apenas milhares, quiçá milhões, não sei. Não sei quanto tempo existe entre o assassinato de Abel
e a presença de Jesus Cristo aqui na terra, eu não sei, ninguém sabe, milhares ou milhões de anos, ninguém sabe quanto tempo se passou, mas o dia que o próprio Deus pisou aqui na terra, Ele falou da vingança, que ainda tinha que se cumprir, e que o sangue de Abel continuava clamando. Quero que você vá comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 23, nós vamos ler o versículo 35, Mateus, capítulo 23, versículo 35, Jesus está na última semana de vida, Ele sabe que Ele vai morrer no Monte Calvário naquela semana. Jesus reúne todos os fariseus hipócritas, todos os religiosos que não vivem a palavra, todos os falsificadores da palavra de Deus. Jesus reúne todos aqueles que querem ser salvos pelos seus próprios méritos, como os fariseus faziam, observando rígidos códigos de condutas para merecerem o paraíso. Tanto que naquela época se dizia, se duas pessoas morrerem e as duas forem para o paraíso, com certeza uma será fariseu. Jesus Cristo está conversando com aquele pessoal que acha que vai ser salvo porque merece. E Jesus diz para eles, para aqueles descendentes de Caim, para os irmãos invejosos, Jesus diz para aquela descendência invejosa, maligna, pretensiosa, Jesus diz para eles, acompanhem comigo, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias o justo. Desde o sangue de Abel. O que o sangue de Abel clamava? Por vingança. E Jesus disse, chegou a hora da vingança do sangue de Abel e de todos os justos que foram assassinados na terra. E porque Jesus disse que daquela geração iria se exigir aquele sangue anterior, desde a fundação do mundo, desde o princípio da história, porque Jesus disse que naquela geração seria cobrado todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, porque ali ele ia encerrar a velha aliança, ia começar uma nova aliança, não pelo sangue das pessoas que precisam pagar com suas próprias vidas, nem pelo sangue de Abel, mas ele iria começar uma nova aliança pelo seu sangue. Ele iria derramar o seu sangue, por isso que até aquela geração todo o sangue seria cobrado, porque dali para frente ele iria começar um novo tempo na história da humanidade, onde as pessoas seriam salvas, não pelo derramamento do próprio sangue, mas pelo sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, onde a humanidade iria começar uma nova aliança, um novo pacto, agora com seu sangue. Então ele diz, nós vamos zerar aqui, todo o sangue será requerido dessa geração, e é por isso que nesse momento, Jesus Cristo manifesta essa palavra, porque agora é um novo sangue. Ele está na semana da sua morte, na véspera da sua morte, na noite antes da sua morte, porque ele vai morrer no dia seguinte, vai ser crucificado na sexta-feira às 9 horas da manhã e vai expirar, vai render o espírito às 3 horas da tarde. Na noite de quinta-feira, na véspera da sua morte, Jesus Cristo reúne os discípulos e ele fala do poder do seu sangue. Ele fala da nova aliança no seu sangue, nesse sangue precioso, nesse sangue que vai ser derramado agora. Vamos comigo no Evangelho de Mateus, quero ler com você, capítulo 26. Jesus está numa sala com os 12 apóstolos. Lá tem um descendente direto de Caim. Lá está Judas Iscariotes, que quer alcançar o paraíso na terra vendendo o sangue do justo. Ele quer alcançar
aquele lugar de delícias, neste mundo, vendendo o sangue de Jesus, e ele traiu o seu mestre por 30 moedas de prata. Ninguém sabe disso, só Jesus sabe. Tem um descendente de Caim ali, que vai matar o justo. Mas aqui mesmo, nessa ocasião, Jesus Cristo mostra o novo pacto no seu sangue. Vamos acompanhar Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 24. Jesus diz assim: em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi, sou eu, mestre? Ele disse: tu disseste. É você que está dizendo. Outros evangelistas detalham a saída de Judas Iscariotes. Mateus não nos dá esse detalhe. Mas os outros evangelistas falam que Judas então saiu e foi chamar os guardas para prender Jesus. E aí Jesus só com aqueles lá que queriam a salvação e esperavam o reino de Deus, que queriam o paraíso não aqui na terra, mas entrar no paraíso pelo sangue do Cordeiro. Jesus com aqueles diz o seguinte, versículo 26. Jesus diz, aliás a palavra diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Por que ele disse por muitos? O desejo dele é salvar todos, mas Judas Iscariotes já está fora. O descendente de Caim já está fora. O traidor do irmão maior já está fora. O sangue é para todos, mas não são todos os que se salvam pelo sangue do Cordeiro. Assim como só Abel entrou no paraíso pelo sangue do Cordeiro e Caim não, também atualmente não são todos que entram no paraíso pelo sangue do Cordeiro, porque tem muitos que traem a fé, que traem o ideal, que alimentam ódios, invejas, amarguras, vinganças, que estão no meio, mas têm outros interesses. Então o sangue é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então Jesus Cristo aqui estabelece um novo pacto no seu sangue. Daquela geração foi requerido todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue de Abel até o último, digamos, até o sangue de João Batista. Porque agora não. Agora vai começar na terra um novo tempo pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro vai se oferecer em sacrifício. Por isso eu quero que você retorne comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Foi o início da nossa leitura. A palavra diz assim: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, o sangue que purifica o pecador, que fala melhor do que o de Abel, porque agora não é mais o sangue de Abel, encerrou ali naquela geração, desde aquela geração até agora, é o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro. As pessoas entram no paraíso pelo sangue do Cordeiro. Agora veja só, ele é o Cordeiro puro, sem defeito, sem mancha, o ser humano mais puro que já viveu neste mundo, uma pessoa que não pecou nem com o olhar, porque ele fez o discurso no Sermão da Montanha, e ele disse assim: se qualquer homem olhar para uma mulher com intenção de cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela. Se alguém pensar em matar o seu irmão, já é réu de juízo, já cometeu homicídio no seu coração, só de pensar em matar. Não precisa mais matar não, é só pensar em matar.
já é réu de juízo. Então Jesus Cristo nunca olhou para qualquer mulher com a intenção de cobiçar, nunca passou nele qualquer pensamento de maldade, nunca teve, mesmo com relação aos fariseus, o desejo de matá-los, nunca teve com relação aos seus inimigos o desejo de destruí-los, nunca quis se livrar dos problemas eliminando pessoas. Mas o sangue dele vai ser derramado agora, o sangue da nova aliança, e ele vai. E o sangue dele é derramado lá na cruz. Das 9 horas da manhã, ele vai vazar sangue sem parar, gotejar, até as 3 da tarde. Ele vai reunir às 3 da tarde as últimas forças que tem. O sangue dele está caindo na terra e o sangue dele está clamando. O que o sangue dele está clamando? Vingança, porque é isso que o sangue clama. O sangue que está sendo derramado ali, naquela hora injustamente. Os perversos derramando o sangue do maior inocente que já existiu, mais puro do que Abel, maior do que Abel. O sangue que está descendo no Monte Calvário, escorrendo por aquele madeiro. O sangue quer vingança, o sangue clama vingança. Mas às 3 horas da tarde, Jesus reúne todas as suas forças. Ele reúne todas as suas energias que ainda restam. E o sangue lá derramando, as pessoas zombando, rindo, escarnecendo. E o sangue clamando silenciosamente, e o céu ouvindo: vingança, vingança! Mas Jesus reúne todas as forças. E ele faz um clamor muito maior. Um clamor muito mais poderoso do que o clamor do seu próprio sangue. Ele olha para aquele céu escuro, porque havia trevas em toda a terra. Aquele céu que estava tão preto, uma escuridão tão grande que se podia tocar. Mas ele vê além da escuridão. Ele vê o rosto sofrido do Pai. Está lá o sangue clamando: vingança, vingança. Mas o Cordeiro de Deus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O clamor que o céu ouviu não foi o clamor de vingança, mas foi o clamor de perdão. O sangue de Abel clamava por vingança, o sangue justo clamava por vingança, mas o clamor de Jesus foi um clamor pelo perdão, e o perdão dos piores, dos piores. Por isso que o sacrifício dele fala tanto e fala tão alto. Porque toda vez que Deus pensa em fazer justiça, ele ouve o clamor do Cordeiro: perdoa e salva. E para mostrar que o seu clamor é mais poderoso, para mostrar e provar que o seu sacrifício é maior do que o de Abel, para provar que o seu sangue tem esse poder, o seu sacrifício tem esse poder, e para provar que o seu clamor tem esse poder de salvar, que ele é o Cordeiro que introduz o pecador no paraíso. Tinha do lado dele um ladrão, um homem que a vida inteira foi um criminoso, um malfeitor, um salteador, um homem mau, mas ele olhou para a pureza daquele Cordeiro. Aliás, tinha dois, não é? 2 ladrões. O da direita, ele olha para Jesus com ternura, mas o da esquerda está zombando. O da esquerda é um descendente de Caim, mas o da direita não. O da direita é um pecador arrependido, completamente consternado com aquele sofrimento. Ele chamou a atenção do ladrão mau, dizendo: não fale assim, é blasfêmia. Nós estamos morrendo aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu a pureza do Cordeiro, a inocência do Cordeiro. E ele diz para o Cordeiro de Deus que está ali derramando o seu sangue: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha só, é o desejo de todo mundo ir para o céu, é o desejo de todo mundo entrar no paraíso. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, mesmo vazando o sangue, diz para aquele ladrão arrependido: em verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh glória, foi o primeiro pecador condenado a entrar no paraíso, e ali está provado, não era porque merecia, mas era pelo sangue do Cordeiro, o mesmo sangue que salvou Abel. Então veja, Abel entrou no paraíso porque era santo? Não, foi porque ele deu o sangue do Cordeiro naquela oferenda.
Não entrou porque merecia, entrou por sangue alheio, pelo sangue do Cordeiro. Aquele ladrão que está morrendo ao lado direito da cruz de Jesus, merece ir para o céu? Não, para o inferno, para o Hades, para o tormento. Mas ali está a prova. Abel não é melhor que aquele ladrão, porque Abel sozinho não poderia entrar no paraíso. Ele precisou dar para Deus o sangue puro do Cordeiro, sem defeito e sem mancha. Mesmo Abel sendo tão bom, ele não poderia entrar no paraíso porque merecia. Aquele ladrão condenado, ele faz a mesma coisa. Ele recebe a inocência daquele cordeiro, o sacrifício daquele cordeiro, e ele se torna o primeiro injusto. O primeiro injusto. Comparando ele com Abel, ele é um demônio. Mas naquele momento o sangue de Jesus, todo aquele sacrifício vai sobre ele. E o sangue de Jesus purifica aquele ladrão de todo pecado, de toda iniquidade. E aquele homem injusto, ele se torna justo, não porque merece, mas porque Jesus oferece para ele o sangue. E ele então recebe o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Aquele homem injusto, ele se torna puro. E ele entra não porque merece, mas ele entra por causa do sacrifício de Jesus Cristo. O que salva é a fé no sangue do Cordeiro. Pela fé, ofereceu Abel melhor sacrifício do que Caim. Por quê? Porque pela fé Abel ofereceu o sangue do Cordeiro e foi salvo. Esse ladrão é pela fé em Jesus, é pela fé no sangue do Cordeiro, é pela fé no sacrifício de Jesus que ele entra no paraíso. Ou seja, Deus nunca mudou o seu conceito. A salvação sempre é pela fé, e a salvação é sempre uma coisa imerecida. E agora Jesus estabeleceu uma nova aliança, e deu o exemplo prático ali. Morre salvando, morreu já no lugar de Barrabás, o Caim que preferiu ir para o mundo, continuar com as suas maldades. Está morrendo pelos dois ladrões também, mas aquele que está do lado esquerdo da cruz é outro descendente de Caim. Ele despreza as coisas sagradas, ele prefere o mundo, ele quer descer da cruz, ele quer voltar para o mundo. Tira-nos daqui se tu és o Cristo. Ele quer fazer como Caim, andar errante pelo mundo. Mas o outro que está do lado direito, aquele lá, é como se fosse um descendente de Abel. Ele consegue ver as coisas verdadeiras, ele consegue ver o que realmente importa para Deus, e ele faz o apelo que salva. Ele confia em Jesus como único Salvador. Ele confia que Jesus pode pegar o pecador e colocá-lo dentro do seu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Entrou no paraíso. Eu fico imaginando esse ladrão quando ele morreu também. Eu fico imaginando ele fechando os olhos na cruz, e como Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu imagino aquele ladrão abrindo os olhos. Que lugar lindo é esse? Que lugar maravilhoso é esse? Ele está sem entender nada. Como é que ele foi parar naquele lugar? Não é porque merece. Ele não está ali porque foi bom, mas ele está ali porque foi salvo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. O sangue do Cordeiro nos leva ao céu. O sangue do Cordeiro nos introduz ao paraíso. O sangue do Cordeiro nos dá a vida eterna. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos, mas somos salvos porque Ele nos ama, nos perdoou e nos purificou de todos os nossos pecados. E esse sangue está aqui hoje para salvar. Porque desde o sacrifício de Jesus até hoje, o que está valendo é o novo pacto no seu sangue. Qualquer pecador, e aquele ladrão arrependido foi o primeiro, qualquer pessoa, mesmo sem merecer, se ela fizer bem, como disse Deus a Caim, se fizeres bem, haverá aceitação para ti também. Se você fizer bem agora, Deus vai te aceitar também pelo sangue de Jesus. Vamos ficar todos de pé.
Se a pessoa não recebe agora a graça do sangue de Jesus, do sacrifício que Ele fez na cruz, se a pessoa não recebe agora o perdão que Ele ofereceu, tudo bem, vai andar errante por esse mundo, vai andar por esse deserto, vai andar por esta vida, vai acabar no nada, e depois a sua alma vai ter que pagar o preço da rejeição. Porque eu vou dizer uma coisa, o sangue de Jesus continua clamando por vingança, e a vingança é esta: quem não o recebe, não entrará no paraíso. Essa é a vingança do sangue de Jesus. Mas a pessoa que recebe Jesus, ela justifica o sacrifício que Jesus fez, coloca fé no seu gesto máximo de amor pelo pecador, acredita que Ele é rei, que Ele tem reino, que Ele tem poder de introduzir o pior pecador no seu paraíso. A pessoa que faz isso, justifica o que Jesus fez, faz valer a pena o que Jesus fez. Ela é perdoada por aquele clamor maior que Jesus fez ao Pai. Agora, se a pessoa não quer Jesus, o sangue de Jesus vai cobrar a vingança um dia, e vai ser no dia do juízo. Está escrito que no dia do juízo abrir-se-ão os livros. No dia final da história da humanidade, os livros serão abertos. Os livros das obras e um outro livro, o livro da vida do Cordeiro. A pessoa que tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, essa pessoa vai entrar no paraíso, mesmo sem merecer. E a pessoa que não tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, pode fazer o que for, reza, promessa, missa de 7º dia, de um mês, de um ano, de 50 anos, de 1000 anos, podem passar a eternidade acendendo vela para a sua alma, e nenhuma obra poderá te salvar, porque são obras mortas. A única obra viva foi aquela que Jesus Cristo fez, oferecendo a sua vida no altar de Deus ali. Ele fez no Monte Calvário o altar ao ar livre, onde Ele apresentou a oferta máxima para salvar o pecador. Se a pessoa quiser ser salva por este favor que Ele fez, a pessoa vai entrar no paraíso sem merecer. Mas se ela recusar, se ela não aceitar, se ela não receber, se ela não fizer bem, não haverá aceitação para ela também. Não haverá. O que a pessoa tem que fazer? Eu tenho fé no sacrifício de Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Eu creio que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero entregar minha vida para Jesus. Se a pessoa fizer isso, ela será salva, não porque merece, mas porque teve fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então olhem todos para mim aqui, porque agora é o momento de você garantir a sua entrada pelo portão, pelo portal correto, pelo caminho correto, pelo único caminho. Esta é a chance de você garantir o teu ingresso na cidade santa, porque em Apocalipse 22:14 está escrito assim: bem-aventurados e santos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. A pessoa entra lá pelo sangue de Jesus. É o único jeito de entrar. Foi assim que Abel entrou. Foi assim que aquele ladrão do lado direito da cruz de Cristo entrou. E vai ser sempre assim. Se você quiser colocar fé agora nesta palavra e receber o sacrifício de Jesus e o perdão que Ele deu na cruz, então todos os teus pecados serão perdoados.
pelo sangue de Jesus e pelo clamor que Ele fez. Se você recusar, o sangue de Jesus vai ficar clamando: vingança, vingança, e a vingança será feita no dia do juízo final. Então eu faço o convite agora, prestem todos bastante atenção, porque disso depende o resto da tua vida. E quando eu falo vida, não é só os poucos anos, ou meses, ou dias, ou horas que te restam nesse mundo, mas estamos falando de eternidade. Você vai decidir agora a eternidade, a tua eternidade. Ele não precisa de você para nada, escute bem isso, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. A única maneira pela qual Ele está insistindo com você é porque Ele te ama e quer te salvar, só por causa disso. Não é porque você merece. Então eu pergunto aqui: quantos, ouvindo esta palavra, tendo fé nesta palavra, querem receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha que maravilha. Olha quanta gente. Oh, glória, olha quanta gente. Você vai entrar no paraíso pelas portas. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo, porque isso vai ficar registrado no livro da vida do Cordeiro. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, porque o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Todos que ergueram as mãos e têm fé no sacrifício de Jesus e querem entrar na cidade santa pelas portas, venham aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Olha quanta gente que está chegando. Isso, venha, venha, venha. Nunca foi tão fácil ser salvo. Nunca foi tão fácil entrar no paraíso. É o sangue de Jesus. Eu quero chamar aqui na frente as pessoas que estão afastadas. Porque Caim, se ele tivesse feito bem, haveria aceitação para ele também. Mas ele sai errante, desviado pelo mundo. É assim que você está? Errante neste mundo? Desviado neste mundo? Ah, mas eu continuo tendo fé em Deus. Caim conversava com Deus. Caim era profeta. Meu Deus, qualquer que me ver me matará. Não, Caim, eu não vou deixar te matar, eu coloco um sinal em você. Caim era profeta, mas um profeta desviado, preste atenção. Ele falava com Deus. Você acha que desviado, eu continuo fazendo minhas orações. Eu estou desviado, mas eu continuo lendo a Bíblia. Não precisa de igreja para ser salvo. E aonde você está tomando a Santa Ceia? Aonde você está participando do sangue do Cordeiro? Aonde? No mundo? No mundo só tem cachaça. Onde você está participando do pão da vida? Na padaria? Na padaria tem pão francês, tem pão de forma, tem tudo quanto é pão. Mas o pão da vida você encontra na mesa do Senhor que está dentro da igreja. Como que você não precisa de igreja para ser salvo? Que história é essa? Será que o diabo te enganou tanto assim? Será que do mesmo modo que ele enganou Adão e Eva, ele está te enganando também? Então você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, saia do seu lugar e venha aqui para frente agora, porque hoje é noite de restauração. E se fizeres bem, haverá aceitação para ti também. Faça bem agora, faça bem feito. Saia do teu lugar e venha aqui para frente. Vem se reconciliar com teu Deus. Isso, venha, 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 venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Pessoas estão chegando, venha, peça licença. Pessoas estão chegando, venha, venha. Haverá aceitação para ti também. Se você vier, haverá aceitação para ti também. Olha quanta gente hoje garantindo o ingresso para o paraíso de Deus. E se você morrer hoje, ainda hoje estarás no paraíso com Ele. Pastor João Ribe, eu não saí da igreja. Eu estou aqui. Mas eu não vou ser hipócrita como os fariseus.
E também não quero ser dissimulado como Judas Iscariotes, que estava ali com os 12, né? Aliás, ele fazia parte dos 12. Mas eu não quero ser como Judas Iscariotes, que estava ali naquele lugar privilegiado e perdeu tudo. Eu não quero ser hipócrita como Caim. Eu não quero me desviar. Mas eu tenho que reconhecer que ultimamente eu estou na igreja, mas eu sinto acusações na minha vida. Minha consciência me acusando. O Espírito Santo de Deus me mostrando que eu não estou agindo bem, que eu estou meio errante dentro da casa dele. Eu estou errante dentro da casa dele. O Espírito Santo tem me mostrado isso, pastor João Ribeiro. Eu ando triste. Você está com o semblante descaído. Você anda triste. Mas Deus hoje quer te alegrar. Se você colocar a tua vida aqui no altar como oferta viva para Deus. Não um cristão morto. Não uma vida de quem parece que vive, mas está morto. Não. A tua vida tem que ser uma oferta viva para Deus. Então você que está sentindo isso, pastor, eu quero ser uma oferta viva para Deus. Eu quero sentir dentro de mim a alegria da salvação. Eu quero ficar livre de toda acusação. Eu quero ficar livre desse peso que eu estou carregando, porque eu estou errante dentro da casa de Deus. Ninguém está aqui para te julgar. Quem somos nós? Eu só estou falando o que o Espírito Santo está colocando na minha boca. Que você não pode continuar assim. Que você tem que fazer bem também para haver aceitação da sua vida. Então, em nome de Jesus, não fique no teu lugar. Ninguém quer saber de nada, ninguém quer entrar em detalhes de nada. Deus só quer ver uma coisa. Você aqui, diante do altar, dizendo: Senhor, me restaura, Senhor, me renova, Senhor, me transforma, Senhor, me edifica. Eu não estou aqui para passar meu tempo, eu quero entrar no paraíso. Eu quero o meu coração alegre pelo teu Espírito. Eu quero a minha vida transformada pelo teu poder. Então vem para frente em nome de Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, faça bem, saia do teu lugar e venha aqui também, porque haverá aceitação também para você. Isso, vem. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Se renda diante do altar de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra na tua vida, porque Ele sabe o que você precisa. É o sangue do Cordeiro que te transforma, que te restaura. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar e completar a obra na tua vida. Você não pode ser uma pessoa doente aqui dentro. Você não pode ser uma pessoa errante aqui dentro. Nós não estamos passando o nosso tempo. Nós queremos entrar no paraíso. Mas nós queremos entrar com alegria. Não com semblante caído, como se fôssemos descendentes de Caim. Não queremos ter vergonha de nós mesmos, não. Queremos entrar no paraíso, pela porta da frente, trazendo o sangue de Jesus. Se tem mais alguém que quer vir aqui para frente, aproveite, porque nós vamos orar. E eu quero falar com você que está assistindo pela TV, ou num aparelho de DVD. Quem sabe alguém gravou essa mensagem de Deus e falou: assiste isso aqui. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio, não é? Está em casa, ouvindo essa mensagem, está aí no teu quarto, ouvindo essa palavra. Ou então você está no teu local de trabalho, ou no hospital, ou na cadeia. Eu recebo tantas cartas de presidiários, tantos testemunhos de encarcerados. Quem sabe você está aí no calabouço, ouvindo essa palavra, chorando: errei tanto, andei errante nessa vida. E quem sabe você está acompanhando pela internet, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, ouvindo essa mensagem no teu computador. Se ajoelhe ao lado do teu computador.
Se ajoelhe ao lado do teu rádio. Se ajoelhe ao lado do teu televisor. Se ajoelhe ao lado do teu aparelho de DVD. Você que está dirigindo, ouvindo essa palavra. Você quer ser salvo não porque merece. Você quer restauração da tua vida. Não precisa parar o veículo, não. Diminua a velocidade. Coloque a mão direita sobre o teu coração enquanto você dirige. Porque nós vamos fazer uma oração agora e você vai entregar a vida para o Senhor. E eu vou pedir para cada pessoa que veio aqui para frente do altar, que está comigo na sede da Paz e Vida, do Rio de Janeiro. Vamos nos ajoelhar aqui, diante do altar. Vamos derramar a nossa vida diante do altar de Deus. Vamos pedir o perdão dos nossos pecados. E vamos reconhecer que nós não somos salvos porque merecemos, mas somos salvos pelo sangue do Cordeiro. E vamos pedir que esse sangue precioso nos purifique de uma tal maneira que as nossas obras a partir de hoje sejam boas. E que cada pessoa entenda que as nossas obras são boas não porque nós somos bons, mas porque Jesus Cristo nos transformou poderosamente. Ele corrigiu o nosso caminho errante, Ele mudou a nossa vida. Vou pedir para o pastor Neilton, que é meu filho na fé, se ajoelhar aqui comigo. Pastor Neilton, a partir de agora, é o teu pastor, aqui no estado do Rio de Janeiro. Ele está recebendo a tua alma como Abel. Ele vai cuidar do rebanho de Deus como Abel cuidava. E ele vai dar contas deste rebanho para Deus. A função do pastor é proteger as ovelhas, cuidar das ovelhas, guardar as ovelhas, curar as ovelhas, guiar as ovelhas, aconselhar as ovelhas. E ele vai fazer isso. Esse é o trabalho dele. E ele não pode perder uma só alma, sob pena de responder por ela. Então, eu sei que ele tem temor de Deus, e ele vai se dedicar a você, como Abel se dedicava às ovelhas do seu rebanho. Ele vai se dedicar a você, porque ele sabe que esse rebanho aqui foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. A partir de hoje, ele é o teu pastor, vai te aconselhar, vai orar por você, juntamente com a esposa dele, que é uma mulher de Deus, a pastora Elisângela. Ela vai orar por você também. Então, em nome de Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração assim. E ore comigo, meu Deus e meu Pai. Meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai bendito, meu Senhor amado, perdoa agora as minhas iniquidades e me purifica de todo pecado. E eu quero receber a salvação e a minha entrada no teu paraíso, não porque eu mereço, mas porque eu creio que o sangue do Cordeiro foi vertido para me salvar, e eu creio no poder do sangue de Jesus. Meu Pai querido, registra o meu nome no livro da vida do Cordeiro, e me dê agora, Senhor, a alegria da minha salvação, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Pastor Neilton, ore por estas pessoas aqui, pelas milhares e milhares de pessoas, num número incalculável, que estão ajoelhadas agora, ao lado do rádio, ao lado do computador, ao lado de um aparelho de TV. Ore por cada vida que está se rendendo ao Senhor e voltando para Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, valeu a pena o sacrifício, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, foi derramado até a última gota. E agora, meu Deus, estas pessoas, não só estas que estão aqui de joelhos conosco na sede estadual da Paz e Vida, na Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, mas muitos outros que oram conosco através da rádio, através da internet,
receberam agora um banho, foram lavados, purificados e remidos pelo sangue poderoso e carmesim do Senhor Jesus Cristo. E eu sei que este sangue nos deu o passaporte para o paraíso e para a vida eterna. Recebe a cada homem, a cada mulher como filhos, Senhor, diante de Ti. Fortaleça este, a esta, que de joelhos se arrepende, dizendo: eu estava fraco, fraca, andando errante, como Caim, mas agora eu estou diante do Cordeiro Santo de Deus. Ah, meu Deus, muitos outros oram conosco. Pessoas que oram comigo no carro, no presídio, no hospital, em casa, em uma casa de recuperação. Enfim, pessoas por todo o Brasil e por todo o mundo que receberam hoje o sangue do Cordeiro, o sangue que purifica, o sangue que transforma, o sangue que traz a renovação e a salvação eterna. Oh, meu Pai, confirma sim o nome destas pessoas no livro da vida, de onde eu sei que jamais sairá, e fortaleça cada uma delas, para que permaneçam na Tua presença até o dia de Cristo, até o dia que vamos encontrar contigo no paraíso, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Diga amém. Fique em pé, por favor. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Glória a Deus. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários.